Olá! Estamos aqui de novo com aqueles bate-papos super gostosos com espíritas progressistas do Brasil. Hoje eu tenho a alegria de receber a Débora Nogueira, de São Paulo, capital, e nós vamos conversar sobre aquelas coisas maravilhosas, aquelas histórias do passado. Vai ser uma delícia. Débora, minha querida, bem-vinda. Bem-vinda ao nosso canal. Te apresenta para a turma, que eu estou louca para te perguntar as coisas. Tá bom. Olha, meu nome é Débora Maris Nogueira. Eu uso só o Débora Nogueira, porque é mais curto. Eu sou atriz, tenho 61 anos, já trabalho em casa espírita há muito tempo. Eu também dou aula de teatro, tudo. Fiz um curso de publicidade, mas não tirei o diploma, por causa de outros problemas, porque eu tinha que trabalhar, e é isso. Querida, bem-vinda, viu? Tu Obrigada. sabe, Débora, que a primeira vez... Eu vou te fazer aquela pergunta clássica, mas antes eu quero te contar uma coisa. A primeira vez que nós nos encontramos na nossa primeira live do Grupo das Mulheres, a Débora também faz parte, né, do grupo de mulheres espíritas de esquerda e tal, e... eu me lembro que tu falou que tu é atriz e que tu tinha um projeto e tal de grupo de teatro, que tu até falou que poderia acontecer. Sim. Débora, quando tu falou aquilo, eu pensei, gente, que maravilha. Tu sabe que há muitos anos atrás eu tive um grupo de teatro num centro espírita? Ah, que maravilha! Então, eu dirijo um grupo de teatro, que é um grupo amador, na casa espírita que eu trabalho. Ai, que coisa mais linda! Um dia nós vamos falar, se der tempo hoje, tu conta. Se não der tempo, a gente faz um outro vídeo só para tu contar sobre isso. Me fala, minha querida, como é que o espiritismo entrou na tua vida? Essa é a primeira pergunta. Essa eu quero com detalhes. Olha, na verdade, eu posso te falar de dois momentos. Por volta, eu acho que eu devia ter uns 14, 15 anos, sim, e eu gostava de ler tudo que caía na minha mão, como sempre, né? E por um acaso eu li O Nosso Lar. Aí eu falei assim, que legal! Eu sempre imaginei que tivesse alguma coisa do outro lado, mas até então eu não conhecia nada, né, da doutrina espírita, nem nada assim, mas eu achei muito reconfortante o livro, em primeiro momento. Mas eu era uma menina, enfim. E depois foi passando o tempo, eu vim de uma família católica, aos poucos foram acontecendo muitas coisas e eu sempre me perguntando e sempre não tendo respostas. Você tem uma ideia? Eu fazia parte do grupo de jovens da Igreja Católica e o padre me convidou a se retirar, porque eu tinha chegado na liderança do grupo. Sim. Eu fui convidada a isso. Aí, chocante, né? Essas coisas começam a ficar chocantes para uma jovenzinha, né? Muito. E assim, porque ele dizia que eu questionava demais. Sim. Entendeu? Hoje os líderes espíritas estão falando a mesma coisa. É verdade, é verdade. E aí, assim, na maturidade, quando eu tive um problema de quadril, quando apareceu, sim, a osteoartrose apareceu assim, do nada, com 40 anos, e um quadro de dor imenso, e mais perguntas e mais coisas, mas aí eu tinha a dor da alma e a dor física. Sim, sabe? Sim. A dificuldade de criar 2 filhos sozinha, tudo. Então, você vai entrando numa espiral assim, muito confuso. E eu acabei indo para lá, sabe? Sim. Isso foi em 2001. Foi em 2001. Foi no mesmo ano do atentado do 11 de setembro. Eu lembro muito disso, porque depois foi muito marcante, um monte de gente perguntando sobre isso. Enfim, e aquela história que todo mundo fala, ai, você foi pela dor e tal. Olha, eu posso até ter ido, mas eu sempre quis saber tudo exatamente como é. Entendeu? E foi por uma coisa bonita. Tu disse uma coisa bonita, a dor da alma e a dor do corpo, né? Porque era o que eu sentia.
sabe? Então, quando eu cheguei na casa espírita, a primeira coisa que me falaram era para fazer o curso. Então, eu fiz a escola mediúnica, tudo, e como eu praticamente não andava, eu tinha muita dificuldade para andar, hoje eu tenho prótese de fêmur e quadril e até Ai, que saio mesmo de delícia, pegar por guria. aí. Coisa boa. Mas, assim, eu tinha um quadro muito sério de dor e aquilo sempre atrapalhou minha locomoção. Aí eu comecei a fazer os cursos e como eu não podia muito andar e nem muito ficar de pé, eu sempre fui muito faladeira, né? Então, Sim. sempre me colocavam para comentar não sei o quê, comentar não sei o que lá. Fui fazendo os cursos, aí fiz o curso de oratória, o curso de expositora. Nunca achei que eu fosse fazer isso, porque eu queria fazer o curso de filosofia. Até então, não tinha feito. Comecei o ano passado, hoje eu estou no 2º ano, porque Ai, é que online. bom, é online. Que delícia, né? Abriu muitas portas essa coisa do Bendita online. internet, Bendita, bendita. entendeu? E foi desse jeito. E assim, você faz o curso de oratória, e vai fazer o evangelho, vai isso, vai aquilo. Eu fui fazendo. Sim, a Porque, coisa vai fluindo. sabe aquela vontade de... Porque, assim, quando você está trabalhando, estudando, tudo, você vai também em busca daquelas perguntas que você até então não tem respostas. Então, é muito esclarecedor para mim, sabe? Sim. Nesse sentido. E foi Ai, desse jeito. que bom. E me conta, eu tenho sempre uma curiosidade. Tu teve algum tipo de, não embate, né? Porque a gente acaba não tendo embates, mas assim, de decepção ou de confronto com algum tipo de ideia mais reacionária ou até meio golpista, né? Porque tu entrou em 2001, tu pegou bem o auge do... Depois pegou toda a questão, né, de 2016 e tudo. Como é que foi Tudo. isso, Débora? Olha, foi extremamente doloroso, sabe? Sim. Porque eu passei por várias fases frente ao espiritismo, ou ao meio espírita, enfim. Você primeiro fica meio atordoada, até um pouco deslumbrada, que você fala, nossa, agora eu vou entender algumas coisas, tal. E aí algumas coisas começam a ficar mais confusas. Sim. Você começa a detectar aquela prática espírita, se eu posso dizer assim, que mais se aproxima de um templo ou de uma igreja e da verdadeira doutrina dos espíritos, que, na verdade, é completamente diferente. E assim, e sempre estudando, procurando saber, procurando esclarecer, nunca partindo muito para o embate, porque eu percebia que muita gente dentro da casa espírita, eu falo assim da casa espírita porque é aquela rotina, sabe? Eu vou lá dar passe, eu faço isso, eu faço orientação, e Sim. sempre daquela forma. Então, assim, as pessoas não querem ouvir, porque elas já acham que sabem tudo. Então, você ouve muito, nós que sabemos um pouco mais, não é? Sim. Nós que temos algum esclarecimento, eu tenho horror a isso. Porque eu ouvi a mesma coisa, por exemplo, na Igreja Católica. Então, todo mundo se acha especial, todo mundo se acha escolhido, porque resolveu optar por uma religião, enfim. Mas, assim, foi muito difícil, porque todas aquelas pessoas que você via, e falando de caridade, e fala de Jesus, e de amor, e não sei o que, não sei o que lá, e fala aquelas coisas bonitas, aquelas preces, que fazem todos chorar. Você vê tudo isso, e, de repente, conforme vai chegando o golpe, você percebe que essas pessoas começam a tirar as suas máscaras, sabe? Isso E foi geral. aquilo que estava no limbo, que veio de uma tradição, não gosto nem de falar tradição, mas veio com a ditadura, com aquele pensamento retrógrado, difícil, tudo aquilo que nos foi vendido, essa história que é mal contada nas histórias, nas escolas, a história do Brasil,
que é muito mal contada, que é muito mal colocada. Então, você via dentro da casa espírita as pessoas militando por isso e acreditando que os espíritos superiores colocaram esse homem no Brasil. Aí eu falo, meu Deus, não leu nada de espiritismo. Gente do céu, que tragédia, né, Débora? Que tragédia, né? Muito. E assim, eu É gosto de impressionante. perceber a reação das pessoas e muitas coisas por causa do teatro. Claro! Tu capta, eu acho, até a questão corporal, né? O que a pessoa está Ah, passando. O a teatro é muito linguagem lindo. corporal, o jeito da pessoa falar. Então, é aquela coisa. Não tem aquela história que falam assim que é subtexto? Você já ouviu falar nisso? Sim, Subtexto? sim, o que as Subtexto é palavras isso não mesmo. dizem, o corpo diz, né? E assim, mesmo as palavras estão sendo ditas na cabeça da pessoa, só que ela não externiza, sabe? Ela não põe para Sim. fora. Ela fala uma coisa, mas ela está pensando outra. E assim, eu penso que é uma situação muito triste de nós vermos isso. Esse É, excesso de moralismo que não leva absolutamente nada. Essa história de ficar falando toda hora da reforma íntima, de não sei o quê. As pessoas acham que estão buscando a salvação, né, Suzana? ai, é incrível, né? É incrível. É impressionante. Sim, sim, é bem isso. E eu Eu- brinco muito, porque eu falei assim, eu já sou redondinha, só me faltam as asas para ser anjo. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, mas assim, você vai. É. A minha trajetória dentro da casa espírita, olhando para mim mesma, é assim, de vários momentos que eu passei, de começar a entender o que é o verdadeiro espiritismo, que não é praticado dentro da casa espírita. Exatamente. Não, não como deveria ser ou como poderia ser, né? Exatamente, é Infelizmente, isso mesmo. o bom, o bom nisso tudo, Débora, é que, de alguma forma, nós fomos levadas para um centro espírita para ter, porque talvez, eu penso, talvez se nós não tivéssemos percorrido, eu digo nós, porque eu passei exatamente por essa situação que tu passou. Também fui por um problema muito, muito grave que eu estava vivendo. E se a gente não tivesse ido, talvez a gente não tivesse tido contato com o Verdade. espiritismo em si, né? Uhum. E apesar de todos os problemas. E tu continua frequentando? Eu já não frequento mais. Eu já me considero Olha, uma espírita sem centro. depois de muitas coisas que eu vi, de atitudes assim que eu achei completamente absurdas, as mensagens nos grupos de WhatsApp, as coisas que eram postadas nas redes sociais, que 99% eram fake news, Sim. falando de coisas absurdas. Aí eu falo assim, gente, como é que uma orientadora da casa pode postar uma coisa dessa sem saber a fonte? Nossa Senhora. E aí eu ficava assim, eu fico horrorizada até hoje. Que, por exemplo, vai atender uma pessoa que está sofrendo, Pois é. que foi procurar alguma coisa assim, só que essa pessoa está num caminho, no mínimo, confuso para ela mesma. Totalmente, exatamente. Que tipo de energia, que tipo digamos, De um orientar. passe, de orientar, um passe, assim, vamos pelo básico. Que tipo de Exatamente, passe que uma exatamente. pessoa dessa vai Então, eu poder... comecei, eu comecei a me afastar da questão presencial. E assim, é, aí apareceu a pandemia, mas já tinha tido alguns problemas. Sabe aqueles problemas assim com pessoas que são dirigentes e que, Sim, enfim, te olham de uma forma diferente, que não gostam do seu jeito, enfim. É, eu não vou entrar em detalhes, porque acho muito deselegante isso, mas, de qualquer forma, eu comecei a olhar para aquilo tudo e achar
muito sem sentido, sabe? E de não ser honesta comigo mesma. Aí veio a pandemia, e calhou nessa mesma época. Sim, né? Pandemia. Então, assim, presencialmente, hoje, eu não vou mais. Eu continuo dando aula, no Aprendizes 2 agora, mas online. Eu, sinceramente, não vejo para mim. Posso estar sendo egoísta, tudo assim. No momento, eu não me vejo trabalhando na casa. Sim. Nós tivemos palestras online, fiz muita coisa para criança e tal, mas sempre com muita dificuldade, Suzana. Por exemplo, para manter o grupo de teatro, muita dificuldade, porque essas pessoas que apoiaram toda essa situação que nós estamos vivendo, essas pessoas não veem com bons olhos esse tipo de atitude. A arte fala muito, quer muito esclarecer, vem trazer coisas que eu não quero, que o pessoal quer ouvir sempre as mesmas coisas, sabe? Sim. A arte assusta, né, Débora? A arte assusta. Verdade. E assim, eu sempre gostei muito de trazer a questão do humor, porque fica aquela chatice daquelas palestras, todo mundo dorme, aquela pessoa que vai falando assim, e aí ela vai perder. A voz mansa. A voz mansa me dá uma agonia, me dá uma agonia. Muita pausa, muito tudo. Eu falo, não aguento isso. E muitas pessoas, você vê como é que é, né? A comédia sempre teve um problema na própria situação do teatro, vamos dizer assim. Lá nos primórdios sempre foi vista como uma arte menor. Sim. Olha que interessante, né? Porque as grandes tragédias e os grandes conflitos, quem sofria eram sempre quem? A elite, os aristocratas, e a comédia só tratava das pessoas comuns. Sim. Na arte, no espiritismo, e tem tanta coisa boa que o espírita não conhece. Nossa, e só o que esse grupo das mulheres está preparando em termos de conteúdo nossa, a gente pode passar a vida assistindo lives e participando de lives e contribuindo. É muita coisa que está acontecendo agora. Muita coisa. A gente tem que aproveitar. Muita coisa e triste, né? Porque, por exemplo, assim, eu lembro que eu coloquei um texto como desabafo mesmo. Sim. Coloquei no Facebook e tudo, e dizem que agora o Facebook é coisa de gente mais velha, né? Então, tá comigo mesmo. A gurizada já não está mais no Facebook há muito tempo. Tu viu que o Orkut está de volta, guria? Dizem que o Orkut vai voltar, imagina. Eu sou do tempo do Orkut. Eu nem mexia no computador nessa época, porque eu deixava só para os filhos. Eu nem sei como é que mexia no Orkut. Então, eu acabei escrevendo um texto que foi um desabafo. E vira e mexe eu penso nisso. Por exemplo, todo mundo fala, Deus é brasileiro, a pátria do Cruzeiro. Aí eu falei assim, gente, Deus não é brasileiro. O que nós estamos passando aqui agora, sabe? Não que eu esteja colocando na conta de Deus, eu sei que não é. É só uma comparação para coisas que a gente vem trazendo tão cristalizadas dos nossos costumes e tudo. Eu falei assim, não é possível que se estivesse na conta de Deus, nós estivéssemos passando por isso. Porque, assim, eu não acredito que, mesmo as pessoas que apoiem tudo, mas que têm um mínimo de bom senso lá no fundo, não tenham ideia de que alguma coisa está errada. Sim, sabe? Eu concordo. Porque nós vivemos isso na pele, no dia a dia. Quando você entra no mercado, quando você tem dificuldade para... Por exemplo, eu tive que sair, eu saí no sábado para ver o espetáculo de um grupo maravilhoso que tem aqui em São Paulo, que viajam o Brasil inteiro. Se eles forem até onde você está,
Como é o A nome do grupo? Companhia do Tijolo. Ai, que lindo. Eles fazem um teatro maravilhoso. É aquele teatro de grupo que tem música, Sim. que tem dança, que tem a força da palavra e a emoção dos atores. Não é aquela coisa plastificada, sabe? Sim, Porto Alegre tinha um grupo tradicional também com esse tipo de teatro que se chamava Oi, Nós Aqui Outra Vez. É Ah, sensacional, que era quase tipo uma trupe, assim, eles faziam até na rua. isso mesmo. É É muito isso mesmo. lindo, muito lindo. E assim, você sai. Eu moro em São Paulo, na capital. Você vê a quantidade, Suzana, de gente na rua. Na rua. O padre Júlio Lancelotti está numa verdadeira caminhada de missão mesmo, tentando salvar Exatamente. essas pessoas, pelo menos da fome, né? Dando É comida para verdade. essa gente toda, meu Deus. É muito E triste. assim, você anda, vai te dando, porque assim, não é possível que as pessoas não olhem um pouquinho para o lado, Claro que sabe? olham e De você percebem. ver aquela situação de, por exemplo, antes era mais assim, o quadro em geral, né? Da pessoa que saiu de casa por problema de bebida ou de drogas, enfim. Sim. Hoje Cada não, hoje um são tem o seu. famílias, né? Hoje são famílias inteiras. Hoje são famílias inteiras. São famílias inteiras. O padre Eu Júlio lembro falou que isso. eu lembro que eu fui uma vez com um grupo, porque eu fazia visita na penitenciária feminina, né? E Sim, esse grupo também, porque tinham outros componentes do centro, entregavam marmitas ali no centro da cidade. E vez por outra eu ia, se sim. fosse possível eu ia. E uma vez uma pessoa que estava, acho que indo pela primeira vez, perguntou para uma criança que estava na rua, ali no centrão da cidade, né? Acho que na Major Sertório, não vou lembrar a rua. Ela falou assim, tudo bem com você? E não sei por que ela perguntou. Ela falou assim, onde que é a sua casa? Ai, meu Aí ela Deus. apontou era um pano com os pedaços de madeira, ela falou ali. Meu Deus, que triste. Isso é uma coisa que eu nunca mais esqueci, ficou aquilo gravado assim, porque a dor é muito grande É muito, é das muito pessoas que horrível. perdem a dignidade por não terem oportunidade de ter uma É, vida decente, é. sabe? Tu te lembra, Débora, quando o Minha Casa Minha Vida deu casas e apartamentos? Deu não, né? Porque as pessoas estavam pagando lá suas Claro, prestaçõezinhas e tal. Dizem que muitos desses não estavam mais conseguindo pagar. Então, olha que tragédia. é uma tragédia. Um governo cria moradia para essas pessoas e o outro governo joga essas pessoas de novo na rua. De É, novo na rua. por exemplo, outro dia eu vi um amigo colocou assim, que seja meme e tudo, mas tem tudo a ver. Ele colocou assim, que esse governo atual conseguiu desempregar o desempregado. Sim. O Uber, né, por exemplo. Exatamente, mas a questão era do Uber. É. Aqueles que foram para o aplicativo, que tinham seu carro, para poder Uhum. trabalhar, que perderam o emprego, não tem como trabalhar Com agora essa por causa do gasolina. preço do Não combustível, tem, né? não tem. É uma coisa muito, muito complicada. Mas, ó, a eleição está aí, não é? Uhum, Eu espero que nós consigamos fazer uma corrente humana de boas intenções em volta do Lula, né? Para que ele seja protegido primeiro, para que ele seja protegido, para que não aconteça verdade. nada com ele, que eu tenho muito medo. Uhum. Isso, eu acho que é a única certeza que a gente tem, é que a gente tem que caminhar agora para virar essa página horrorosa da nossa história, né? E E continuar assim, essa nossa caminhada, né? Agora que a gente se encontrou, agora que os grupos se isso. formaram, mesmo depois que passar essa coisa da pandemia, né, Débora? Eu reencontrei muitos amigos da época da faculdade, do primeiro grupo de teatro, Sério? sabe? Agora na pandemia? Um pouquinho antes da pandemia. Então, tinham pessoas que a gente não via há mais de 30 anos, né? Então, assim, eu lembro porque a gente já levava, nessa época, o teatro como um trabalho social. A gente Sim, ia para comunidades de base, naquela época se sim, falava favela,
né? Hoje em dia Sim, não se usa hoje mais, são as não se comunidades. usa mais esse termo, comunidade, e nós fazíamos isso. E eu levo o teatro dentro do centro espírita, principalmente para aqueles centros pequenininhos, que não tem nada, tudo, levo como trabalho social. Porque eu falo assim, gente, imaginem que algumas pessoas que estão aqui sentadas nunca puderam entrar num teatro. Nunca tiveram contato. Não é nenhuma questão assim de gostar, nunca tiveram contato. Olha que coisa. Exatamente. Que coisa e assim, linda. A questão desses amigos que eu falei que reencontrei, cada um passou por um processo. Uns prosperaram, outros têm uma vida mais simples. Eu tenho uma vida extremamente simples, mas sou muito grata a tudo, a tudo. E assim, você percebe que, por exemplo, numa conversa, porque a gente fala muito abertamente, porque se conhece desde dos 18 anos, tem gente que fala assim, eu não aguento mais lutar, a gente fez tanto disso, não adiantou nada. Eu falei assim, é agora que nós precisamos lutar. Eu também, eu sempre penso isso. É nesse momento que a gente precisa lutar. E nós vamos conseguir. Exatamente. Eu penso como você. Eu tenho acompanhado alguns vídeos que você faz, e assim, a gente não pode entregar os pontos, não pode desistir. De jeito nenhum. A gente, realmente, nós já lutamos muito, mas infelizmente é isso que nós temos. Então, minha querida, vamos fazer esse nosso encerramento com chave de ouro, porque uma das coisas boas da vida é a gente conhecer pessoas, né? Apesar de tudo que a gente vive, todas os problemas que a gente vive, conhecer pessoas ainda é uma bênção, né? Verdade, é muito reconfortante. E principalmente quando você encontra pessoas que têm no coração o mesmo sentimento que a gente tem. Entendeu? Eu acho que é isso. Vamos fazer aquele encerramento lindo, que eu sei que tu tem alguma coisa linda para nos dar. Então... É que assim, um pouquinho antes de entrar aqui, eu estava procurando um livro de poema, sabe? Falei, será que eu leio? Será que eu não leio? Eu falei assim, eu vou deixar aqui do lado. E eu não tinha aberto em nada. Aí eu abri e caiu nesse daqui, que é o que eu vou ler. É um livro, é um poema do Fernando Pessoa, Poesia Completa, de Alberto Caeiro. A poesia não tem título, mas diz o seguinte: medo da morte? Acordarei de outra maneira, talvez corpo, talvez continuidade, talvez renovado, mas acordarei. Se até os átomos não dormem, por que hei de ser eu só a dormir? Que lindo, né? Que lindo. Então, nós não dormiremos, né? Não. Que a gente não perca a vontade de lutar, que a gente não perca o brilho nos olhos, que a gente não perca o fato de nos indignarmos frente às injustiças, sabe? Ter um olhar compassivo para aquele que está passando por um problema muito mais difícil do que os nossos problemas. Que a gente jamais perca isso. Isso é ser humano, né? Isso é ser humano. Exatamente. Para a gente recobrar a nossa identidade, a nossa humanidade, que está fazendo tanta falta no Brasil. Ai, que maravilha. Querida, foi uma alegria conversar contigo, uma alegria te conhecer nesse grupo, e a gente volta a se encontrar por aí, com certeza. Com certeza. Um grande beijo, Débora. Obrigada mesmo, viu? Foi muito bom conversar contigo. Beijo. Obrigada. Tchau.